empresário, administrador de empresas, ex-presidente da SIC, da Cassiopar e da FACIAP e atual presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Crédito Capital. Ele é Guido Bresolin Júnior, convidado da live das 10h30 da SIC desta sexta-feira, 15 de maio, e o tema da live, a crise e o cooperativismo de crédito. Muito bom dia, Guido. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa iniciativa da SIC, levando informação, trocando ideia, e construindo junto com as lideranças empresariais do Oeste do Paraná. Muito bem, eu sou o Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial, e vou conduzir essa live aqui com o Guido e peço a todos que nos acompanham, que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, que dirijam para o Guido que ele vai responder. Muito obrigado a todos. Guido, que influências a crise atual, que atinge o mundo todo, traz ao sistema cooperativista? Jean, eu acho que a maior ideia que tem é que o ser humano se desenvolve sempre na guerra e na doença, né? E essa questão que a gente passa agora acelera vários processos de desenvolvimento que a humanidade vinha tendo, né? E não é só no nosso país aqui, né, no sul, né, mas os próprios países da Europa e dos Estados Unidos também, você em contato com as pessoas, você percebe que o estilo de vida delas, com relação à utilização dos meios digitais, a transformação digital, acelerou os processos e vem ganhando cada dia mais espaço, uma vez que reduz os custos e torna a economia mais eficiente. Então, o impacto de toda essa transformação nas cooperativas, ela ainda vem de uma forma mais, eu diria, efetiva, porque uma cooperativa já é uma organização, né, que, por ser democrática, com seus princípios, seus valores, enfim, ela está mais apta a assimilar as inovações, as formas diferentes de fazer as coisas, né, e todo o quadro, desde os dirigentes até os colaboradores, eles têm uma velocidade mais rápida na hora de tomar uma decisão, de fazer uma transformação. Muito bem, Guido Bresolin Júnior, atual presidente do Sicoob Crédito Capital, é o convidado da live das 10h30 da SIC desta sexta-feira, 15 de maio. Muito obrigado a todos que nos acompanham e quem tiver algum questionamento, por favor, dirija aqui para o Guido. Guido, o Sicoob Crédito Capital, que nasceu há cerca de 20 anos, aqui no núcleo setorial da SIC, segue um planejamento rigoroso de expansão. A pandemia do coronavírus altera de alguma forma, Guido, essa sequência de investimentos? Sem dúvida, né, Gê? Todas as organizações, todos foram impactados por isso. Não tem ser humano que não foi pela transformação, né, dessa pandemia. Ou seja, esse momento até que nós estamos vivendo é um momento de transformação, né? E a cooperativa com certeza tem que se adaptar a essa nova realidade, né? O empresário, talvez mais pequeno, fez uma adaptação mais rápida, porque é menor, né? Mas nós, enquanto uma organização maior, também temos que fazer. Então, eu observo muito em algumas organizações e tenho dito muito para os nossos colaboradores, principalmente, também para os nossos associados, né? Que o mundo já está numa velocidade diferente, né? Não dá para ficar esperando a normalidade e voltar, porque nós vamos ter, na verdade, uma nova normalidade, com novas dinâmicas, né? Eu gosto muito de usar essa palavra dinâmica, porque todos nós temos uma dinâmica do dia a dia e vamos nos organizando conforme essa dinâmica nos dê maior prazer, né? O ser humano se move pelo prazer ou pela dor. Então, todos nós criamos dinâmicas, né? E essas dinâmicas foram todas alteradas. Então, mesmo aquele profissional que se achava que estava imune a essas mudanças, a essa transformação que nós estamos vendo, ele precisa prestar atenção, porque vai ser impactado, né? Não existe setor da empresa, não existe quadradinho que não vai sofrer, né, alguma transformação na dinâmica de operar, de pensar, do dia a dia, né? Todos vão, não tem
uma atividade que você possa dizer que não dá para se fazer de forma diferente com a realidade que está aí, né? Quando nós levamos aquele grupo aos Estados Unidos no final do ano passado, empresários aqui de Cascavel, Sebrae, enfim, a gente veio de lá com uma ideia muito clara, né? Até pelas palestras, pelo que nós visitamos e já consequências do movimento do mundo, né? De que não dá mais para esperar chegar ao final do ano para ver o resultado do negócio e mudar. Não dá para esperar há 6 meses, né? Nessa economia moderna é 3 meses. Se em 3 meses as coisas não estão indo no caminho certo, já cabe ao empresário, ao líder, ao empreendedor, né, pivotar, como se diz, né, que pivô é aquilo que roda para todos os lados, ou seja, pivote a sua ideia, vá buscar outra solução, né, não fique parado esperando, porque, né, o mundo tem várias soluções e ele está muito rápido. Então, essa é uma realidade que nós ajustamos aos poucos, estamos ajustando o Sicoob Cred Capital, né, para ele não se perder daquele norte maior, que é transformar o ambiente financeiro, né, melhorar o meio de troca. E nesses 20 anos muita coisa aconteceu. Primeiro que o Sicoob não era uma instituição com todas as ferramentas, né? Se a gente voltar lá atrás, o banco das cooperativas era o BNCC, que o Collor e a Zélia encerraram a atividade porque era um banco deficitário, né? O Tesouro sempre botava dinheiro nele. Dali, então, do Collor para cá, o Banco do Brasil assumiu algumas operações num custo, pela estrutura que o Banco do Brasil tem, pelo corporativismo que ele tem, né, num custo que as lideranças cooperativistas logo refutaram e fundaram seus bancos. Então, hoje o Banco Sicredi, hoje o Banco Sicoob, né, que demoraram aí mais de 10 anos para ter uma transformação digital, ou seja, chegar no nível de tecnologia que os bancos estão, né? Competir de igual para igual. Hoje, claro, os dois competem de igual para igual com qualquer instituição financeira no Brasil. Entretanto, quando nós iniciamos o Sicoob Capital lá atrás, nós podíamos fazer muita pouca coisa, né? Era mal e mal trocar cheque, vamos dizer assim, né? E daí hoje nós já temos uma gama enorme de produtos e podemos atender o empresário de diversas formas. Então, temos soluções para tudo. Então, houve aí uma transformação que hoje nos deixa muito mais pautado, muito mais preparado para acompanhar o desenvolvimento desse setor, porque sem dúvida ele está passando por uma transformação muito forte, devido principalmente a transformações digitais dos bancos, né? Nós temos aí os bancos digitais e temos os bancos que não são digitais ainda, mas já diz um discurso do presidente do Banco Central, do Neto, né, que não haverão bancos digitais e não digitais, todos serão digitais. Então a transformação digital está por vir e nós preparamos e estamos preparando dia a dia o Sicoob Cred Capital para que nos próximos anos ele acompanhe, né, e acompanhe toda a movimentação que é do setor de bancos cooperativados ou das cooperativas de crédito ocupar um espaço significativo no mercado financeiro. Quando eu falo significativo, né, já não é uma coisa que nós olhar aqui para Cascavel, o Sicoob tem 8 agências, Sicredi tem 8 também, então nós temos uma presença, né? Essa presença é muito pequena ainda, perto das outras instituições, né? O sul do Brasil, claro, é a região com maior participação, mas nós somos quase ínfimos, perto do tamanho que são os 5 grandes bancos com 3 bilhões de ativos, né? Nós, se somar os ativos de todo o sistema cooperativista, nós não chegamos a um pouquinho mais de 200 milhões. Então, para 3 trilhões, olha quanto a gente precisa crescer e o quanto nós precisamos preparar o Sicoob Cred Capital para estar entre as 100 maiores cooperativas do país, que terão como dilema nos próximos anos não dobrar de tamanho, mas quadruplicar, quintuplicar,
né? E por isso todas as cooperativas que a gente conhece, os amigos aí conhecem, estão fazendo expansão diária, né? Muito bem, quem nos acompanha hoje é o Guido Bresolin Júnior, empresário, administrador de empresas, ex-presidente da SIC, ex-presidente da Cassiopar, ex-presidente da FACIAP e o atual presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Crédito Capital. E o tema desta live das 10h30 da SIC, desta sexta-feira, 15 de maio de 2020, a crise e o cooperativismo de crédito. Guido, uma das expansões mais recentes do Sicoob foi no Rio Grande do Sul, né? Como está funcionando essa operação? Quais os resultados estão satisfatórios, Guido? Eu tenho uma frase que eu digo dentro da nossa cooperativa e falo aí também para as demais, né? Converso com o pessoal, que a cultura de uma organização, né, derruba a estratégia já no café da manhã, né? Então, se você analisa qual é a estratégia e não alinha a cultura, você não tem como fazer uma expansão, né? Você precisa botar dentro da cultura da organização a questão de ser expansionista e ser altamente empreendedor. O passo que os delegados e os nossos dirigentes aí tomaram de o ano passado expandir a área para o Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, que é a nossa maior área de atuação, e São Paulo, capital, e algumas cidades da região metropolitana, é um passo bastante audaz, mas que requer, né, uma estratégia muito forte. E nós usamos o melhor que nós tínhamos de estratégia na época, muito discutido, né? Então hoje, para você ter uma ideia, se a gente comparar a qualquer outra agência, a qualquer outro trabalho que a gente tenha feito, quando você olha o posicionamento que nós tivemos em Porto Alegre de estar presente o nosso primeiro ponto de atendimento na Avenida Carlos Gomes, que é o coração financeiro do Rio Grande, é a Avenida Paulista do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, conhecido como coração financeiro do Rio Grande do Sul, foi uma estratégia acertada, né? Ontem ainda olhava números do mês passado, para você ter uma ideia, os números que nós já temos lá, as despesas já são cobertas pelo resultado. A gente nós iniciamos a atividade em outubro, né? Em dezembro, claro que aí ainda tinha muita despesa de inauguração e instalação, mas já a estrutura lá já é superavitária, né? E os negócios também são muito bons e, claro, estão fervendo, mesmo nessa época que a economia está bastante conturbada, né? Os empréstimos lá têm evoluído e as captações também, e os contatos com os grupos financeiros que temos feito são muito bons, uma vez que lá é a terra do Sicredi, lá tem o Bansicredi com sede em Porto Alegre, e a cooperativa que atua lá, a central na região, já na inauguração o presidente nos falava, olha, que bom que vocês vieram, porque de 1,5 milhão de habitantes que nós temos aqui na Grande Porto Alegre, nossa cooperativa maior aqui tem 15 mil cooperados, ou seja, tem muito gaúcho ou porto-alegrense para conhecer o cooperativismo ainda, né? Eles conhecem o Sicredi é forte lá em função do interior do estado, né? Então, crescer e fortalecer o cooperativismo nas grandes cidades é um dilema para todas as cooperativas, não só para a nossa Sicoob Crédito Capital. Obrigado mais uma vez ao Guido Bresolin Júnior, o convidado da live das 10h30 de hoje. Tem uma pergunta aqui, Guido, do Clube do Trader de Cascavel, que é a seguinte: com esse novo corte na Selic, qual é a vantagem do poupador de participar de uma cooperativa em vez de um grande banco? Bom, sempre, né, você, como poupador, colocar o seu colchão numa cooperativa vai estar apoiando a região onde você atua, onde você trabalha, né, porque você traz para a sua região, né, traz para as pessoas que você conhece, convive, você tem a representatividade sobre
essa poupança. E em momentos de crise, como agora, você vai ver que a cooperativa ela vai estar muito mais próxima do empresário, daquela pessoa que precisa de recursos, que precisa, que busca essa poupança das regiões, né? Então, de certa forma, tem esse ganho indireto que só na cooperativa, no Sicoob representou 10 vezes mais do que o ganho direto, ou seja, né, o indireto, que é o que você consegue impactar nas taxas, nos valores que o mercado cobra, né, é muito maior do que o teu ganho individual e específico, né? O teu ganho ele vai ser muito similar ao que você conseguiria no mercado financeiro, porque hoje não tem distinção praticamente entre operar com uma cooperativa e um banco, né? Então, a resposta para ele é que, se ele ainda não é investidor, que venha, né, participar do cooperativismo, porque nós temos muita tarefa para fazer impactar esse grande mercado financeiro do país, né? Guido, todo mundo que empreende e que produz alguma coisa no mundo está tendo que se adaptar a esses novos tempos que não são fáceis, inesperados, né? Tempos difíceis para todo mundo. E quais são, Guido, as principais medidas que a cooperativa que o senhor administra, que é o Sicoob Crédito Capital, adota nesse momento, principalmente no que se refere a linhas especiais de crédito? Bem, a primeira medida que nós tomamos, né, e com certeza a mais impactante, foi prorrogar todos os valores vencendos por 90 dias. Né? Então, praticamente tudo que vencia em abril, maio e junho foi prorrogado 3 meses e foi lá para trás os contratos. Né? Então, houve uma liquidez muito grande no mercado, né? E essa foi a maior decisão que nós tomamos. Então, quem tinha contrato conosco, sem precisar nem telefonar para a gente já fez isso de forma sistêmica, né? Teve um percentual dos cooperados em torno de 15% que não, preferiu pagar, mas a grande maioria quis. Bom, quanto às outras, esse é o maior. Do que a gente pode falar das outras ações que nós fizemos e estamos fazendo, que tem muitas ainda em curso, né, são as que o mercado disponibiliza, ou seja, as medidas que o Banco Central e o Ministério da Economia têm tomado, nós temos aplicado, sempre lembrando, aqui é um bom momento para esclarecer, né, Gê, que o BNDES está colocando recursos realmente para a cooperativa, a classificação dos níveis de risco da cooperativa toda foi reajustada para esse momento. O governo tentou proteger não só as cooperativas como as demais instituições financeiras, porém, né, nós temos que seguir determinadas regras. Né? Então, por mais que haja uma fala do governo que não, nós demos recursos, né, mas nós, dirigentes, somos responsáveis por emprestar esse recurso. Né? Então, aquela pessoa que mesmo que tenha restrição, que não tenha garantia e qualquer uma dessas ferramentas, né, tenha problema financeiro, ou já tinha, ela vai ter dificuldade do mesmo jeito de conseguir né, alongar suas dívidas. Né? Não é porque entrou na pandemia que ficou mais fácil, não. Né? Nós temos responsabilidade e o dinheiro não foi. Porém, o ambiente está preparado para fazer novos negócios e eu acho que o mais prático, até para a gente dizer assim, que não dependia nada do governo, dependia só da nossa liderança aqui do Oeste, era novas linhas junto com a Garante Oeste, né, que é a nossa sociedade garantidora, para reduzir o custo para o empresário. E isso nós fizemos, tanto é que a Garante Oeste está com recorde de solicitação de cartas de garantia, né, tivemos que aumentar o pessoal aí que faz análise e tudo, enfim, as coisas estão acontecendo muito rápido, não só aqui em Garante Oeste, como lá em Porto Alegre, nós estávamos justamente iniciando as operações com a RS Garantia e tomou uma velocidade muito grande. Muito bem, quem nos acompanha é o Guido Bresolin Júnior, presidente do Sicoob Crédito Capital. Agradecer ao Nelson Castro Júnior, que mandou um comentário aqui, parabenizando você, Guido, como presidente. Obrigado. E a instituição Sicoob pela prorrogação desses prazos, né, vencendo-os para além da pandemia.
Guido, a pergunta seguinte, ela vai ser uma extensão do que você acabou de falar, né? Diante dessa prorrogação e de outras medidas que vocês adotaram, como está a adesão? Os cooperados realmente estão se utilizando dessa medida que vocês anunciaram? Bem, hoje no mercado financeiro há uma liquidez muito grande, né? Como eu falei lá, o próprio ministro Paulo Guedes, né, o Ministério da Economia e o Banco Central, eles criaram uma série de normativas para proteger o mercado financeiro, as instituições financeiras, né, para poder dar mais liquidez na ponta, né? Então, o próprio depósito compulsório, que é o quanto os bancos retêm sobre os depósitos deles no Banco Central, centraliza, foi mexido logo no início da pandemia como regra, e isso trouxe mais liquidez no mercado, né? Muitos que nos ouvem falar aí, empresários, continuaram fazendo alguns negócios, certo? Mas deixaram de comprar matéria-prima, então trouxe mais liquidez para o mercado, e hoje o que a gente vê é uma evolução nos depósitos à vista, não só na Crédito Capital, mas enfim nas demais cooperativas, no próprio setor financeiro. Saiu o balanço agora trimestral dos 5 grandes bancos, né? Fechando o primeiro trimestre, a gente viu que houve realmente um aumento da liquidez no mercado, né? A expectativa era num ano bom, as coisas estavam acontecendo bem, né? E isso então consolidou, e hoje tem uma liquidez muito forte no mercado, de modo que eu não vejo que vá se ter problema com liquidez no futuro, né? Essa situação econômica que nós vivemos agora, né, nesse olho do furacão, com essa instabilidade política, né, que, claro, carrega com uma instabilidade econômica, e dólar nas alturas, petróleo lá embaixo, isso mexe com vários fatores da economia, né? Então, nós temos não só as transformações digitais aí, que muitos de nós éramos analfabeto digital. Eu duvido alguém que não teve que aprender, né? Até porque até o mais simples teve que receber os R$600 do governo para uma conta digital na Caixa, ou seja, todo mundo se digitalizou, porque isso é a forma mais barata de fazer a distribuição desses recursos, né? Era uma conta digital, né? Então, esse processo, além dessas duas situações políticas e econômicas que eu falei, né, esse próprio processo de tecnologia da digitalização está fazendo uma reorganização em todas as atividades econômicas, né? E sem dúvida, todos nós seremos impactados, né, Júlio? Mais uma vez quero agradecer a todos que nos acompanham e aproveito a audiência para fazer um convite para a live da segunda-feira, 18 de maio, sobre planejamento e estratégias em tempo de Covid-19. E o convidado vai ser o advogado, graduado em desenho industrial, técnico contábil e especialista em dinâmica de grupos, o Giancarlo Seron. Guido, em função dos princípios que as regem, as cooperativas estão entre as instituições consideradas as principais aliadas dos empresários nesse cenário difícil de pandemia. Por que essa ideia, que é tão importante, se consolida? Veja, nós temos que, sempre quando olhar o cooperativismo no Brasil, lembrar de onde é que nós vamos, onde é que nós viemos, onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos, né? O cooperativismo de crédito é visto como uma ferramenta para um governo fazer política econômica. Então, quando você olha os Estados Unidos, tem mais de 50% das transações financeiras feitas dentro do cooperativo. No Canadá, 40%, na Alemanha, 60%, na Austrália, 45%, 45%, e assim por diante. Onde você vê o desenvolvimento econômico e humano das pessoas, você vai ver a forte presença do cooperativismo. Então, desenvolver o cooperativismo é uma forma de desenvolver o nosso país, né? E dentro disso, nós temos recebido por parte do Banco Central bases cada vez mais sólidas, né, de legislação, de apoio, para poder fazer esse avanço que ele quer
seja, quer ocorra de uma forma ou de outra, mas ele vai ser natural, né? A gente está fadado a crescer, fadado a dar certo, a menos que faça uma caca muito grande, né? Então, o próprio mecanismo natural do desenvolvimento do ser humano vai nos trazer isso, né? Se a gente não tiver ditadura pelo caminho, porque ditadura é uma forma de governo, né? O populismo que destrói as lideranças das regiões, né? Nós já não temos político de tão malhado que estão os políticos, nós não temos boas lideranças políticas. Nós estamos formando lideranças econômicas ainda nessas mais de 1.000 cooperativas que tem pelo país, estamos, né? Mas se começar a detonar, logo elas também partem, né? Ninguém fica ali, né, com o boi de piranha na situação. Então é importante que dentro da sociedade brasileira, dentro das suas diferenças regionais que nos unem no país, né, a gente tenha isso como consciência, e o próprio associado perceba a diferença para que a gente continue nessa transformação. Guido, o governo federal tem se esforçado bastante, né, para criar medidas e anunciar pacotes que possam, de alguma forma, auxiliar as empresas. Mas o governo não pode fazer tudo sozinho, né? As instituições financeiras, a exemplo dos bancos e das cooperativas de crédito, vão ter um papel fundamental nesse processo. Diante de tudo que você tem visto, Guido, você acha que existe algum risco de não ter crédito suficiente para dar suporte às empresas que estão enfrentando a crise e vão ter que passar por um processo de recuperação? Não, já eu não vejo risco nenhum, bem pelo contrário, eu acho que todos nós estamos precisando rever as dinâmicas da vida, do dia a dia, das empresas, as nossas decisões de como comprar um carro, como financiar uma casa, de como, às vezes, financiar até uma viagem, umas férias, de como obter renda, certo? E que nível de despesa eu posso ter, cada um de nós, as famílias, né? Então, é um novo cenário, é uma nova forma de fazer as coisas que todos nós temos que se adaptar, né? Como eu falei no início, né? O que transforma a humanidade é guerra e doença, e nós estamos no meio da doença, então, ou seja, não adianta ficar parado, né? O primeiro estágio, muita gente naquele mês de março, não, vamos esperar passar. Eu ia esperar passar, não passou, não vai passar. Nós vamos chegar num novo patamar de desenvolvimento. Só um exemplo disso, que é prático, né? Nós tínhamos as transações dentro da cooperativa, dentro do sistema Sicoob, em torno de 60% eram digitais. Já no mês de abril, ou seja, a pandemia iniciou em março, né? Ou seja, em poucos dias, né, nós saímos de 60% para o pico das transações, que foram em torno do dia 10 de abril, né, para 83% das transações financeiras. Claro, as agências estão fechadas, né, fechadas no aspecto que a porta está fechada e você atende por agendamento, né, não pode entrar mais do que 5 pessoas. Então, né, é todo um atendimento mais lento. Entretanto, todos os negócios estão se realizando porque os meios digitais deram suporte para isso, e mais, nós estávamos preparados para isso, né? A gente já vinha num processo de transformação digital muito grande dentro das cooperativas. Então é só para mostrar que a coisa muda, né? Que realmente impacta, né? E eu tenho certeza que, né, assim como um dono de restaurante por quilo, aí, ele teve 2 momentos: ou estagnar e ficar de porta fechada esperando para abrir, certo? Ou pegar todo aquele público que vinha almoçar no restaurante dele e ver onde é que ele foi almoçar. Não vem mais aqui, mas está almoçando no escritório, em casa, enfim, onde é que ele está indo buscar a refeição? E levar lá, né? Não teve jeito. Então, houve muita gente que fez transformação, né? Como todo processo de mudança, diz aí na psicologia que é 90 dias para mudar, e nós vamos fazer 90 dias aqui. No final dessa pandemia ninguém vai voltar para aquele normal, ou seja, nós vamos ter uma transformação muito grande da sociedade e temos que acompanhar. Ele é empresário, administrador de empresas, ex-presidente da SIC, ex-presidente da Cassiopar, ex-presidente da FACIAP,
e atual presidente do Sicoob Crédito Capital, que é uma cooperativa de crédito que nasceu há cerca de 20 anos no núcleo de informática, que hoje é a Iguaçu Vale, né, Guido? Que é a evolução do núcleo de informática. Sem dúvida. Ele é Guido Bresolin Júnior e é o nosso convidado de hoje. E se você que nos assiste tem alguma dúvida sobre essa questão toda que envolve a crise, né, e as cooperativas de crédito, por favor, fique à vontade, passe a sua pergunta aqui para a gente. Guido, eu vou te apresentar aqui 2 dados que são fresquinhos, saíram agora de manhã, que só em março a economia encolheu 5,9% e a previsão para o trimestre é de uma redução de aproximadamente 2%. Ou seja, se não fosse toda a tecnologia digital que hoje permite várias operações, a partir desse recurso, obviamente o tombo seria ainda maior, né, Gui? Mas diante do que está acontecendo, você entende que essa crise tende a se agravar ainda mais? Eu vejo com muita preocupação o nosso cenário político-econômico, porque esse sim, né? Nós que já temos cabelos brancos e passamos a década de 80, a década perdida, onde houveram uma série de problemas políticos e econômicos como consequência, né? Muito desastre econômico, com equipes econômicas que não tinham força política para fazer transformação, e nós demoramos muito tempo até sair daquilo. E eu vejo que esse momento agora nos traz muito, me traz, né? Mas quem viveu a década de 80 vai ver que nós estamos muito parecidos, né? Com a instabilidade política, o político querendo olhar só para o problema dele, né? Para a vantagem dele, esquece o país, a liderança política já não consegue mais gerar estabilidade econômica, e isso é um desastre, né? Nós vimos aí, nós falávamos, nós escutávamos muito, né? Na época, vamos dizer, pós-FHC, 8 anos, pós-Lula, mais 8 anos, início de Dilma, que foi uma continuidade do governo Lula, né? Então são 20 anos aí de estabilidade, e a gente já falava que o Brasil ia chegar em 2030 com um PIB igual à França, porque nós temos uma capacidade produtiva muito grande. Mas essas oscilações que a gente está vivendo agora, e que começa a viver com petróleo para baixo, custos de dólar para cima, então muitas matérias-primas oscilando, gera um problema nas cadeias produtivas muito grandes, desestrutura tudo, tira a condição da gente crescer, né? E os preços começam a ter uma relatividade falsa, né? O que vale um almoço, o que vale um corte de cabelo, o que vale uma cadeira, um automóvel, começa tudo a relativizar, né? Porque não são mais valores efetivos e que dá para as pessoas investir e crescer e fazer planejamento, né? Dificulta todas as tomadas de decisões. Então, eu vejo que a gente está entrando muito nesse momento, porém, né, chamar a atenção aqui dos empresários, principalmente nossos cooperados, não temos que ficar esperando, né, a coisa acontecer, nem governo, certo? Nem tecnologia. A realidade é que cada um tem que criar as condições necessárias para o seu negócio, né? Então, adaptar o seu negócio à nova realidade, a toda essa oscilação que vai vir, vai ser fundamental, né? As atividades econômicas do país, sim, vão cair, porque a renda, o brasileiro está cada vez mais pobre, a renda vai ser menor. Entretanto, né, série de oportunidades estão nascendo, né? Então, vai de cada um conseguir se encaixar. Eu imagino que o país, né, e bem colocado, a gente conseguir uma estabilidade política no próximo governo, porque se a gente não vê isso, né, dificilmente já passou por tantas situações, não vê estabilidade no regime atual para poder fazer essa transição, né? Quer de direita, quer de esquerda. Agora já não é mais uma situação, é que os elementos da economia estão se variando, né? Então aí já não tem mais esquerda, direita, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A situação se torna insustentável a todos, né? Então sim, essa queda na economia ela porém hoje nós temos ferramentas
mais ágeis que com certeza podem fazer esse crescimento, né, essa retomada dos negócios de forma muito mais rápida. Convidado de hoje, Guido Bresomin Júnior, presidente do Sicoob Crédito Capital, e o tema da nossa transmissão, a crise e o cooperativismo de crédito. Guido, o Paraná é um case de sucesso no enfrentamento à pandemia e dentro do estado, a região de Cascavel é uma referência diante das atitudes e dos cuidados e dos resultados que estão sendo obtidos. No entanto, o case e esse sucesso todo, pelo que os especialistas dizem, se deve muito à não politização do assunto aqui dentro do estado, diferente do que acontece em outras regiões, principalmente em São Paulo, onde a situação é considerada bastante preocupante, e lá o governador estendeu até o fim de maio esse período de quarentena. E o que começa a acontecer é uma revolta muito grande de trabalhadores e também de empresários, porque eles percebem esse desmantelamento, né, do processo empresarial e industrial. Você teme, Guido, que além de uma crise econômica, se essa politização seguir, os riscos são ainda muito maiores? Com certeza, nós já estamos vivendo essa instabilidade política, né? E para quem estudou um pouco de economia e tem conhecimento, sabe que em todas as bolsas de valores tem lá, né, as notícias dos mercados e dos governos em tempo real, né? Porque um governo, uma estabilidade política sempre gera desajustes econômicos, né? A força de um país em promover o desenvolvimento é muito, muito forte, e não existe desenvolvimento sem ganhos econômicos, né? Então, alinhar os elementos da economia para que para que a atividade econômica ocorra e exista renda e possibilidade de uma melhor distribuição é necessário e fundamental. Então, é preocupante, a situação atual do país é preocupante, porém, como eu falei, nós dirigentes não podemos ficar pensando nela, não. Nós temos que achar, né, a saída, até porque o mercado global está carente de alimentos, né? A gente tem aí as informações também, os dos mais que gostam do tema devem ter essa mesma percepção, né, que o oeste, né, do Paraná, e nós como capital do oeste, tem aí um cenário de 10 anos na produção de grãos e alimentos muito forte pela frente. Antes já dessa pandemia, nós já tínhamos esse cenário, né, que pode investir que a coisa vai. E todas as grandes empresas nessa região tinham projetos de investimentos grandes e muito voltado ao mercado internacional, né? E com essa pandemia, a falta de alimento é notória, né? Porque a capacidade de produção de todo o globo terrestre caiu. Então, ou seja, mais uma vez, né, o Oeste e o seu povo, porque não adianta ter os elementos da economia bons se não tiver gente para trabalhar, né? E o seu povo se destaca. E as pessoas em Cascavel, o cidadão comum aí, é um cidadão diferenciado, né? Você vê que aqui, diferente dos outros centros, você passava na fila da Caixa, tinha o distanciamento dos 2 metros. E você cansou de ver aí nessas outras cidades aí esse diferencial, né? Que as pessoas se aglutinando. Então, não tem, nós somos um diferencial, né? E a gente tem que ter isso em mente na hora de tomar decisão, porque, né, estamos na hora certa, no lugar certo mais uma vez, e sem dúvida, para o Oeste, para Cascavel, eu vejo um cenário positivo, independentemente do cenário político que a gente tem. Guido, eu estava vindo de manhã aqui para a SIC, estava ouvindo a programação de uma rádio, e o debate era justamente esse, das mudanças, né, que a pandemia provoca no mundo, principalmente no que se refere ao trabalho. Então o debate era ali sobre como o home office se encaixa nesse processo todo, né? Então um defendia que sim, que o home office é um processo que veio para ficar e que se consolida a partir de agora, e outro, a partir do que ele tem visto, ele entende que sim, mas que em alguns aspectos, devido à característica de algumas empresas, esse tipo de sistema de trabalho não se encaixa. Você disse agora há pouco que, em função da tecnologia e do fechamento que se enfrentou por um período aqui em Cascavel,
83% das operações do Cicobi Crédito Capital, né, foram digitalizadas. Você entende, Guido, que esse novo processo todo vai mudar ainda mais e como a forma como as cooperativas de crédito trabalham? Com certeza, Gê. Se você pensar na evolução do trabalho, nas atividades, né, e como a dinâmica vai mudando das pessoas, né, nós tínhamos aí na década de 90 a Blockbuster, né, aquela rede de lojas de aluguéis e vídeo, né, mundial, era um sucesso e aquele era um negócio que deu muito dinheiro. Tanto é que se transformou global e aqui em toda cidade, qualquer cidade pequena tinha uma locadora de vídeo, né? Que primeiro era nos cassetes e depois para os CDs, né? Porém esse é um negócio que morreu, né? Então se você olhar que talvez uma agência de instituição financeira como nós temos hoje, certo? Pode ser viver um processo como a Blockbuster, né? Blockbuster de extinção praticamente, né? Porque hoje você assistir filme por streaming por internet, na TV a cabo, né? Não é que a dinâmica do ser humano de assistir o filme mudou, não, ele ainda gosta de assistir como diversão, como entretenimento e desenvolvimento cultural, né? Do modo de pensar. Então, essa atividade de transação financeira, né, pode ser que não passe mais por esse modelo de agência, né? E quiçá eu até assim, às vezes fico fazendo exercício pensando se as agências já não terão mais cara de igreja, né? Onde você vai reunir ali aquelas pessoas que têm recursos para aplicar e vai falar um pouquinho sobre a aplicação, aí você vai reunir em determinadas datas da semana pessoas que estão precisando de crédito para explicar como é que se toma, né? Para ensinar a atividade financeira, né, de transação, uma vez que, né, essas transações serão todas digitais e já não tem mais processamento para fazer, né? Nós já estávamos aí pelo Banco Central orquestrados a uma mudança esse ano muito forte, né? Que uma delas é o Pix, onde você a partir de novembro, o Cicobi já tem isso pronto e de associado para associado já é possível fazer, né? Mas a partir de novembro ia ser de banco para banco, ou seja, eu ia transferir do meu celular para o seu celular, não importa qual era o banco que você fosse associado, né? Ou tivesse conta corrente. Então isso a partir de novembro já está regulamentado, estava dando tempo ao mercado se ajustar. Essa transferência de celular para celular, coisa que na China já está acontecendo e nos países mais digitalizados há muito tempo. Também começa ano que vem o Open Bank. O que é o Open Bank? É você não precisar mais ter uma conta no Itaú, uma conta no Bradesco, uma conta no Cicobi. Com uma única conta você movimenta em qualquer instituição financeira. Esse é o banco aberto, o Open Bank, como diz o nome. Então, essas são transformações que já estavam com a tecnologia, falar de nomes, blockchain, né? Enfim, uma série de tecnologias que foram desenvolvidas, isso já estava em curso, né? Agora, com certeza, vai acelerar. O trabalho home office ele é uma realidade, os contratos de trabalho vão mudar muito, não tenho dúvida disso, né? A respeito de que nós não temos, como nós vimos na década passada, né, aquele boom das empresas de tecnologia nas bolsas, nos Estados Unidos principalmente, né, com aqueles grandes saltos de recursos. Não vejo que tenha ambiente para vir coisa nova com essa velocidade, né? É mais, vamos dizer, a utilização da tecnologia nas dinâmicas, nos processos que hoje o ser humano tem e faz, né? Nas suas trocas aí para gerar sustentabilidade a todos. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham e aproveitar essa audiência para convidá-los
para a live das 10h30 da SIC de segunda-feira, 18 de maio, sobre planejamento e estratégias em tempo de coronavírus. E quem vai estar aqui para falar sobre isso com a gente é o empresário e advogado Jean Carlos Seron. Guido, você participa do movimento associativista há muito tempo, foi presidente da SIC, da Cassiopar e da FACIAP, que é uma das maiores federações empresariais do Paraná. E durante essa live toda nós falamos muito da questão ligada a crédito, envolvendo cooperativas e instituições financeiras, né? Eu gostaria que você fizesse aqui, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, uma avaliação das medidas, né, tomadas pelo governo, se você entende que ele está no caminho certo e se tem alguma medida que você acha que falte nesse momento para dar o suporte que as empresas realmente precisam. Eu penso que nós estamos no caminho certo com relação ao mercado, né? O mercado financeiro, as medidas são suficientes, tem crédito, o alongamento que foi feito para passar esse ajuste, ele é suficiente, né? Nós podemos ver sim algumas pessoas ou algumas instituições, algumas empresas com problema financeiro no final desse ano, né? Mas a gente eu imagino que ainda a gente possa estar renegociando essas operações, esses contratos, né? E sim, a situação pode piorar para aqueles negócios que não têm sustentabilidade nessa nova economia pós-coronavírus, né? Pós essa crise, no ano que vem. O ano que vem é um ano marcante, né? Porque as pessoas vão ter que se resolver, né? Eu acho que esse ano ainda a gente vai tranquilo, não é difícil passar por ele não, e tem recurso, o governo colocando e claro, sempre, né, no associativismo aí dando a mão e ajudando o ser humano, né? Sempre sociedade de pessoas à frente. Não esquecer que antes de recursos físicos, financeiros, nós somos todos seres humanos e estamos à frente de tudo isso. Guido, em nome da diretoria da SIC, do presidente Michel, do vice Genésio, muito obrigado por estar aqui e muito sucesso. Eu que agradeço, Jean, e convidar aí as pessoas que puderem nos ouvir, que venham fazer parte do cooperativismo por uma instituição ou outra, que tenham muita fé, né, que vai passar, se prepare, não fique parado esperando, né, para essa nova realidade, com bastante fé que a gente vai construir um mundo melhor. Não tenho dúvida que o 2030 será muito melhor do que o 2020. Eu quero estar lá, assim como todos. Obrigado, Gê. Obrigado a todos aí. Obrigado, Guido, mais uma vez, e obrigado a todos que nos acompanharam, e até a próxima. Encerrar vídeo.